De qual estado do Brasil você está me assistindo agora? Coloca nos comentários. E que horas são aí? Antes de começarmos, observe com atenção essa fotografia histórica. À primeira vista, parece apenas um grupo de homens reunidos em um momento formal. Mas essa imagem registra uma transição de poder que mudou definitivamente a história do Brasil. No centro da foto está Getúlio Vargas. Ele ainda não era presidente eleito pelo voto popular. Mesmo assim, poucos dias depois desse registro, assumiria o comando do país. Ao redor dele, vemos militares fardados, civis bem vestidos, homens armados e até uma criança observando a cena. Essa mistura revela algo muito importante. A Revolução de 1930 não foi apenas um conflito político entre elites. Foi um momento de ruptura nacional. Para entender como o Brasil chegou até esse ponto, precisamos voltar ao final do século XIX. A República foi proclamada em 1889, encerrando o período imperial. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Ela estabelecia um sistema presidencialista e federativo, dando grande autonomia aos estados. Na prática, porém, o poder ficou concentrado nas mãos das oligarquias rurais. Esse período ficou conhecido como República Velha, ou Primeira República, e durou até 1930. O modelo político funcionava com base em acordos entre elites estaduais. O mais famoso deles foi a chamada política do café com leite. São Paulo, maior produtor de café do mundo, e Minas Gerais, estado com grande peso político e econômico, alternavam-se na presidência. Mas esse sistema não era democrático como entendemos hoje. O voto era aberto, o que facilitava o controle por parte dos chamados coronéis, líderes políticos locais que influenciavam ou pressionavam eleitores. Esse mecanismo ficou conhecido como voto de cabresto. Além disso, a economia brasileira era extremamente dependente da exportação de café. O governo federal adotava políticas para sustentar o preço do produto no mercado internacional, comprando estoques quando o valor caía. Essa prática ficou conhecida como política de valorização do café. O problema é que o país estava excessivamente dependente de um único produto. Em outubro de 1929, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise econômica se espalhou pelo mundo. O preço do café despencou drasticamente. A renda dos produtores caiu. O modelo econômico da República Velha entrou em colapso. O Brasil passou a enfrentar dificuldades fiscais, desemprego crescente e insatisfação social. A classe média urbana, que vinha crescendo nas cidades, começou a questionar o domínio político das oligarquias rurais. Esse cenário de crise econômica agravou uma crise política que já estava se formando. O presidente em 1929 era Washington Luiz Paulista. Pela tradição da política do café com leite, o sucessor deveria ser indicado por Minas Gerais. No entanto, Washington Luiz decidiu apoiar outro paulista, Júlio Prestes. Essa decisão rompeu o acordo informal que sustentava o equilíbrio político da República Velha. Minas Gerais se sentiu excluída. O Rio Grande do Sul também tinha ambições políticas. A Paraíba aderiu ao grupo de oposição. Formou-se então a Aliança Liberal. A Aliança Liberal lançou como candidato à presidência Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul. Seu vice era João Pessoa, presidente da Paraíba. O programa da aliança defendia voto secreto, reforma política, justiça eleitoral mais independente, maior participação das classes médias, reformas administrativas. Era um discurso que atraía setores urbanos e grupos que estavam insatisfeitos com o domínio das antigas oligarquias. A eleição ocorreu em 1º de março de 1930. O resultado oficial apontou vitória de Júlio Prestes. No entanto, a oposição acusou fraude eleitoral.
É importante lembrar que o sistema eleitoral da época realmente permitia manipulações, já que não havia voto secreto e os mecanismos de fiscalização eram frágeis. Mesmo com as acusações, Júlio Prestes foi reconhecido oficialmente como vencedor. Sua posse estava marcada para novembro, mas os acontecimentos seguintes mudariam tudo. Em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado em Recife por João Dantas. O crime teve motivações pessoais e políticas locais, envolvendo disputas regionais na Paraíba. Embora o assassinato não tenha sido diretamente ordenado pelo governo federal, ele foi usado politicamente pela oposição como símbolo de perseguição e injustiça. O nome de João Pessoa tornou-se bandeira do movimento revolucionário. A comoção nacional fortaleceu o discurso contra o governo. Em 3 de outubro de 1930, tropas ligadas à Aliança Liberal iniciaram o movimento armado no Rio Grande do Sul. Minas Gerais aderiu. No Nordeste, forças também se mobilizaram. A revolução se espalhou rapidamente. Houve confrontos em diversos estados. A possibilidade de guerra civil era real. Tropas marchavam em direção ao Rio de Janeiro, então capital federal. Antes que o conflito se tornasse mais violento, setores das Forças Armadas decidiram intervir. Em 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto por militares. Uma junta governativa assumiu temporariamente o poder. Júlio Prestes, embora eleito, foi impedido de tomar posse. No dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas chegou ao Rio de Janeiro e assumiu o governo provisório. Voltando à imagem que estamos analisando, vemos Vargas cercado por militares e apoiadores civis. Essa cena representa o momento de consolidação do novo poder. A presença de fardas demonstra que o apoio militar foi decisivo. A presença de civis indica que havia apoio político e social. Não é apenas uma fotografia, é o registro de um país atravessando uma ruptura institucional. Com a Revolução de 1930, a Constituição de 1891 foi suspensa. O Congresso Nacional foi fechado. Governadores foram substituídos por interventores nomeados por Vargas. O poder foi centralizado no governo federal. A autonomia estadual diminuiu drasticamente. O Brasil deixou para trás o modelo oligárquico da Primeira República. O governo provisório durou até 1934, quando uma nova Constituição foi promulgada. Entre os avanços dessa nova fase estavam instituição do voto secreto, criação da justiça eleitoral, direito de voto às mulheres, maior regulamentação das relações trabalhistas. Em 1937, porém, Vargas deu um novo golpe, instaurando o Estado Novo, regime autoritário que duraria até 1945. Ou seja, a Revolução de 1930 iniciou um período de profundas transformações, mas também de concentração de poder. Até hoje, historiadores discutem a natureza do movimento. Foi revolução porque houve ruptura estrutural do sistema político? Ou foi golpe porque impediu a posse de um presidente eleito? A resposta depende da interpretação histórica. O que é fato é que 1930 encerrou a República Velha e iniciou um novo ciclo político. Essa fotografia registra um momento de transição. Um sistema que durou 40 anos estava chegando ao fim. Um novo modelo de poder surgia. O Brasil deixava para trás a política dominada pelas oligarquias do café e entrava em uma era de centralização, industrialização e intervenção estatal. A Revolução de 1930 não foi apenas uma disputa eleitoral, foi a transformação estrutural do Estado brasileiro. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe. E me conta nos comentários. Você acredita que 1930 foi necessário para modernizar o Brasil ou foi apenas uma troca de elites no poder? A história não é feita apenas de datas, ela é feita de decisões. E em 1930,
o Brasil tomou uma decisão que ecoa até hoje.